Oi, gente, como é que vocês estão? O livro dessa semana é Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Eu não sei, depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o nome direitinho, porque ele é canadense, então eu não sei soletrar esses nomes gringos aí. Então, esse livro eu trouxe ele para nossa resenha, com algumas reflexões. Você viu que eu tô até mais arrumadinha, mais bonita, mais clean girl. Porque esse livro é de finanças. Os meus livros, eles sempre têm algum propósito. E sempre são livros que eu li que me ajudaram em alguma coisa na minha vida. Esse livro, eu comecei a ler ele depois que eu comecei a pensar em sair do meu emprego, a pensar em transição de carreira, a pensar em empreender. E daí eu fiquei pensando, uma das coisas, como uma boa contadora, uma das coisas assim, principais que eu precisava melhorar pra mim conseguir sair do meu emprego, pra mim conseguir fazer transição de carreira e empreender, é a questão financeira. E aí, eu não sou a melhor pessoa para questões financeiras, nem nada. Eu não sou formada em economia, não sou da economia. Eu também não sou aquela investidora, né, de trade, né, que fala. Mas eu estudo algumas coisas porque eu gosto e porque eu acho que é importante pra minha vida. Então eu peguei alguns livros pra ler. Outros eu achei chato, outros eu achei legal. Esse aqui eu achei legal. E aí quem me indicou foi a minha terapeuta. E aí depois que eu li ele, depois eu levei pra terapia pra gente conversar sobre. A minha terapeuta é babadeira, a gente não fala só sobre coisas da vida. A gente usa outros meios pra gente melhorar em questões da vida. E isso que eu acho muito interessante nela. Isso que eu gosto muito da minha terapia. A gente evolui como pessoa, né? E não só problemas da vida, assim. A gente debate de coisas pra gente evoluir. E essa parte de finanças tá muito envolvida, porque a gente vive num mundo capitalista. A gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro pra tudo na vida, pra qualquer coisa que a gente faça na nossa vida. Então, vamos começar lá. Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro é de um escritor, de um personagem, e basicamente ele fala sobre a vida dele, canadense, e ele morou grande parte nos Estados Unidos. A família dele não era rica, ele também não era rico, e a família dele também não teve uma estrutura, um conhecimento sobre finanças muito. Não era organizada financeira, então eles trabalhavam, ganhavam dinheiro e perdiam tudo, gastavam tudo. E ele teve essa educação dentro de casa de que dinheiro é para gastar. Como muitos brasileiros, né? Eu também tive essa educação na família. E aí, com a maior parte das famílias brasileiras, a gente não tem educação financeira. Isso é justamente proposital, né? Mas isso aí eu vou desmiuçar melhor esse assunto. E aí, basicamente, ele cresceu sem ter muito esse olhar sobre finanças, né? Sobre dinheiro. E depois, quando ele cresceu, ele ficou mais velho, ele também continuou fudido de grana. E aí, então, ele decidiu abrir uma empresa que vendia produtos fitness. Aí, essa empresa bombou, vendeu horrores, e depois ele vendeu essa empresa e ele ficou milionário. Só que depois que ele ficou milionário, ele perdeu tudo, ele gastou tudo. E aí, depois que ele gastou tudo, ele percebeu que o problema dele com o dinheiro não é a questão dele, porque ele sabia fazer dinheiro, tanto que ele ficou milionário. E sim, uma questão de mentalidade dele. Se ele sabia ganhar dinheiro, como que ele conseguiu ficar pobre? Então, era isso que ele questionou, e é isso, essas questões que ele fala no livro. E é isso que ele também traz, que tipo, o dinheiro, ele é mais sobre a mentalidade, sobre conseguir. Claro que esse livro, ele traz muita estrutura de privilégio, aí eu vou desmiuçar melhor sobre isso. Eu fiz uma outra resenha nas minhas redes sociais, ano passado, sobre esse livro, logo quando eu terminei de ler ele. Deixa eu só beber uma água aqui. E na época, eu até comentei assim, de forma bem rápida, que esse livro ele traz alguns privilégios estruturais e que aqui no Brasil, principalmente, em outros países, mas principalmente aqui no Brasil, não basta ser só ter a mentalidade, que também tem umas outras estruturas sociais que envolvem isso.
Na época, eu fiz os vídeos nas redes sociais de forma muito rasa, muito simples, falando sobre isso. Porque, né, vídeos rápidos não dá pra entrar, porque é um assunto muito complexo, e vídeos rápidos não dá pra entrar de forma muito profunda nessas pautas. E isso é feito pro sistema, né, porque se eu entrasse de forma muito profunda sobre isso, primeiro que não ia caber num vídeo de 15 minutos, não ia caber num vídeo de 5 minutos, muito menos num vídeo de um minuto e meio, igual é no Reels. Então, acaba que, isso é feito propositalmente pelo sistema para que as pessoas não tenham esse pensamento crítico, e são pautas extremamente complexas que não dá para falar em vídeos curtos. Então eu falei lá e joguei, sabe, assim, só que esse livro ele tem umas questões de privilégio que não entra nessa pauta, que tem problemas estruturais no nosso país que envolve muito mais do que ter mentalidade. E aí aqui que eu posso, né, falar de forma mais profunda, de uma forma mais crítica, né, que eu tenho essa liberdade de tempo, e quem quiser consumir meus conteúdos sabe que eu entro nessas pautas, né, então eu quero atrair esse tipo de público, que pessoas que querem ver com tempo, consumir com tempo. Eu vejo que tem essas questões estruturais no livro, que o livro não tem questões estruturais que o livro ele não aborda. Por exemplo, assim, eu vejo muito que esse livro ele tem uma visão muito de privilégio, assim como eu sigo algumas pessoas que são da área do investimento, e são pessoas neoliberais, são pessoas que vêm com um discurso meritocrático, são pessoas que têm uma visão de mundo muito privilegiada. Já começa por aí, por eles têm conhecimento sobre finanças, que já é uma pauta privilegiada que não é disponível para a sociedade, que até porque a gente, tipo, quando a pessoa é pobre, ela tá ali para sobreviver, ela não tá ali para pensar se investe na bolsa, se investe na caixinha do Nubank, se investe não sei aonde, não tem como. Ela, com o salário mínimo, ela tá sobrevivendo, ela tá mal conseguindo pagar as contas. Então, falar para uma pessoa dessa, para ela não gastar dinheiro, sendo que o dinheiro não dá nem pro básico, é uma questão, é uma visão muito de privilégio, uma visão muito de não saber mesmo o que essas pessoas passam, né? Então eu vejo que muito das pessoas se não me engano, tirando a Natália Arcuri, o resto, assim, que eu consumo, que eu gosto de consumir para aprender, mesmo sabendo que eles trazem pautas que eu não concordo, neoliberais, meritocráticas, linhas de privilégio, várias coisas, eu acompanho porque eu quero aprender. Então, eu faço esse tipo de filtro, porque infelizmente, eu acho que só a Natália Arcuri que é desse mercado que tem essa visão estrutural da sociedade, né? E por isso que ela é tão famosa. Mas de resto, mas assim, eu desde que comecei a estudar finanças, eu comecei a acompanhar eles, porque eu acho interessante a gente estudar mais sobre investimento. Só que eu sou uma pessoa, uma aquariana, a gente é só aquariana, eu gosto muito de acompanhar vários tipos de pessoas. Eu odeio saber, tipo, uma informação só de uma pessoa, de uma visão. Eu gosto de ver várias visões de várias pessoas, por isso que tem uns 3 mesmo que eu acompanho forte do investimento, porque eu gosto de saber a interpretação de 3 visões de pessoas que entendem muito. Eu acho que eles entendem muito, porém eles têm uma visão de privilégio, porém aquilo que está ensinando na questão de investimento é independente, a questão de visão de mercado, do mercado financeiro. Então é isso. Aí eu vejo muito que esse público, eles têm essa visão muito de privilégio, né? Até porque eles nasceram, né, num meio mais privilegiado, de pessoas que já nasceram de classe média alta. Então tem todas essas questões, por isso que eles são assim, e também porque eles não também procuram pautas, né? Hoje em dia tem um conhecimento, né? Ainda mais no nível que eles têm, né? Tem um conhecimento de querer estudar sobre questões estruturais, mas enfim, eu não vou entrar nesse contexto. E aí o livro tem muito nisso. Então algumas coisas que eu vou falar sobre o livro, que o livro fala, pode trazer alguns desconfortos para vocês que têm esse pensamento crítico sobre questões estruturais, que a gente sabe, principalmente no Brasil, como acontece. Então, já vou ressaltar aqui que é isso, tá? Mas é igual eu falei, do negócio da questão da galera do investimento que eu gosto de consumir. Esse livro, ele tem sim visão muito privilegiada, porém, ele ensina algumas coisas importantes em questão de mentalidade e de finanças, que me ajudou depois disso, do livro, e que eu acho que se eu falar para outras pessoas que não estão nesse meio, que
outras pessoas do meu público que não estudam muito finanças, e se eu puder ajudar de forma, beneficiar eles de forma positiva, para que eles mudem sua mentalidade, né, de alguma forma, dentro da sua possibilidade, né, eles mudem sua mentalidade, melhoram como nas suas finanças, melhoram como empresa, como pessoa física, eu já vou ficar muito feliz. Então, por isso que eu vou trazer, né, essas questões, mas eu também vou trazer uma forma que também ajude, assim como esse livro me ajudou. Então, ele tem esse desconforto, vai trazer alguns desconfortos nisso, mas também vai trazer muita coisa boa que a gente pode aprender. Enfim, e aí, só exemplificando aqui. Aí ele abriu a empresa dele, né, ficou milionário, e depois ele perdeu tudo. E aí ele percebeu que dinheiro é mais uma questão de mentalidade do que sim de questão de produção. A gente, né, como eu disse, a gente vive num mundo estrutural desigual, que os privilégios e as possibilidades não são para todos, que educação, oportunidade, várias coisas não são para todos, e que gente que já nasceu na classe média alta ou ricos tem muito mais possibilidades, né, de educação, de network, de várias coisas do que as outras pessoas mais pobres. Tanto que até essa questão de mentalidade de finanças, né? Porque o filho do rico, ele pode desde sempre tirar a infância, a adolescência e até a fase da adulta para estudar nas melhores escolas, para estudar para concurso, para estudar para entrar numa faculdade de medicina, para saber que tem uma educação financeira nas escolas. Foi até engraçado, deixa eu só contar essa parte aqui que vai entrar, eu vou entrar no livro, gente, mas isso tudo faz parte da nossa conversa aqui, da nossa resenha do livro, e eu quero que vocês também gostem de ter agora eu tô bem à vontade, esse pensamento crítico, né, esse gostar da gente entrar em debate, porque só resenha do livro nem qualquer vídeo tem. Então eu quero que vocês entrem comigo na onda da gente debater o livro com um pensamento crítico junto comigo. Esses dias eu tava até conversando com o meu tio. Vou contar uma história minha rapidinho aqui. A minha família, ela não também é que nem dos pais do rapaz do livro. A minha família também, ela não tem muito conhecimento sobre questões financeiras, educação financeira. Eles também ali, ó, gastam horror. E aí, não pensem, tipo assim, vou guardar dinheiro pra conseguir tal coisa, não tá nem aí. E já, eu também fui criada nisso. Só que eu nunca fui muito, tipo assim, gastadeira no nível de, tipo assim, gastar mais do que ganha. Eu sempre fui, assim, de, tipo assim, sempre eu era assim, de tipo assim, conseguia dinheiro e aí gastava tudo, ou guardava, ficava com aquele dinheirinho bonitinho, e aí eu pensava, nossa, eu poderia viajar, né, com esse dinheiro, eu gosto muito de viajar, tanto que eu tinha um quadro aqui sobre viagens, e aí eu ficava assim, nossa, eu tenho esse tanto de dinheiro guardado aqui, dá pra mim fazer uma viagem com esse dinheiro. Ia lá e viajava e gastava tudo. E aí depois recuperava e guardava, depois gastava. E era isso. E aí, depois que eu comecei a estudar sobre finanças e tudo mais, ler esses livros, aí eu penso assim como só ter o dinheiro ali guardado, que é importante guardar todo mês. Já comecei a pensar em questão de aposentadoria, comecei a pensar em questão de reserva de emergência, né, caso aconteça alguma emergência. E aí, nossa, me mudou muito a minha mentalidade, então por isso que eu acho importante trazer esses livros. E aí, deixa eu contar a história, que eu me perdi. Aí esses dias era aniversário da minha irmã, e aí eu tenho um tio, aí eu tenho um tio que ele sempre foi, que a minha família chamava ele de pão duro, que ele sempre foi de se organizar financeiramente, sempre foi de ter dinheiro, quando alguém da família precisava de dinheiro, sabia que com ele podia pedir emprestado, porque ele sempre tinha dinheiro, e aí ele sempre foi tipo um monte de vaca, sem ficar gastando com besteira e tal, e aí ele sempre foi tratado na família como o pão duro, e pra mim ele é a única referência da minha família de pessoa que tinha uma educação financeira, sabe? E aí eu até falei isso com a minha terapeuta, quando a gente foi falar sobre mentalidade. E aí esses dias, né, aniversário da minha irmã, esses tempos, e aí teve uma reunião da família e tal, e aí eu sentei do lado dele, fiquei conversando e tal, e aí eu comentei sobre esses livros. Aí meu tio é professor, né? Professor de escola particular riquíssimo aqui da minha cidade, peraí. E aí, eu conversando com ele sobre esses livros, tal. E aí, a gente falando sobre investimento e tal. E aí, eu conversei também sobre esse livro. Aí, ele falou assim,
Ah, mas esses livros é muito papo de coach, é muito, ai, nossa, o Mais Rico da Babilônia, o do Lado Primo Rico, esse das Mentes Milionárias. Eu falei, sim, eu também acho que é muito papo de coach. Só que eu também acho que esses livros, né, alguns deles, né, não todos que ele mencionou, mas pelo menos esse que eu trouxe, são livros que, de certa forma, ajudam a gente, que nem tem alguns princípios ali que eu vou falar mais tarde, que me ajudou muito nesse conceito de, tipo assim, melhorar como finança e começar a ter um certo tipo de educação financeira. Porque eu falei assim, ó, pra gente, a gente não tem educação financeira, nem na nossa família, nunca teve, e isso é social, grande parte da sociedade não tem. E eu falei assim, e nem em questões de nas escolas, na escola não é ensinado pra gente ter educação financeira. Aí ele pegou e me falou assim, a gente, não é escola pública, né? Na escola que a gente estudou, porque na escola que eu trabalho, que eu dou aula, as crianças, né, os filhos lá dos ricos, eles desde pequenininho têm educação financeira. Isso como é muito engraçado. Como que é muito vantajoso para o sistema que quem tem educação financeira sejam só os de classe privilegiada, né? Os ricos. E aí, por isso que eu acho muito importante a gente, como sociedade com menos privilégio, né? As pessoas mais pobres mesmo, que são a maioria das pessoas, começam a estudar sobre educação financeira, ler esses livros que são de coach, sim, mas que se você puder absorver alguma coisa que te melhore, é importante. Por isso que eu quero que os meus seguidores, as pessoas que me acompanham, tenham acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de educação que os privilegiados têm, e por isso que eles se destacam também, né? Além dos outros privilégios no mercado e várias coisas, que vocês também têm esse tipo de educação privilegiada. Então foi isso que eu falei pra ele. Eu falei assim, tá, mas eu acho que eles têm, né? E aí a gente não tem. Então o que a gente pode fazer? A gente, no nosso ambiente familiar, não tem como. Não, a gente não tem com quem a gente falar. A gente não tem com quem a gente aprender sobre isso. E aí, o que a gente tem no mercado? Os coach, a galera do investimento que é meritocrática, que é neoliberal, que tem visões e palavras extremamente problemáticas de privilégio, como eu disse antes. E tem os livros. Então, a gente só tem isso pra gente se agarrar. Então, acho que é muito importante, mas ler esse tipo de conteúdo só com pensamento crítico. Claro que eu não vou chegar e vir falando assim, gente, você não é milionário porque você não quer. Óbvio que eu não vou falar isso, né, gente? Aí vai lá, corta pra alguém fazendo corte dessa parte e jogando nas redes sociais me cancelando. Ai, gente, sério. Cuidado. Mas, enfim, a brincadeiras à parte. Então, era essa reflexão que eu queria conversar com vocês. Então, é importante ler esse tipo de livro, só que discordar de algumas coisas. Ler e discordar, né? Não dá pra gente... Não precisa a gente concordar com tudo que a gente lê e consome. Então, vamos lá. Daí ele fala, né, que é sobre mais mentalidade do que a força mesmo dele de trabalho e de produção. E aí ele começa a trazer alguns princípios que ele aprendeu nessa jornada no livro. Aí um dos princípios ele traz como crenças que a gente tem que tirar da gente. Como, por exemplo, ele fala muito que quando você tem a mentalidade de pobre, sempre traz como mentalidade, não como você é pobre, você é rico. Quando você tem a mentalidade de pobre, você tem muito esse ódio a pessoas ricas. Você não gosta de pessoas ricas, você não gosta de ambientes de pessoas ricas. Por exemplo, assim, eu tinha muito isso, tá? De tipo assim, eu odiava gente que era rica, no sentido assim, eu achava que era metida, que era soberba, que era pessoa mau caráter. E aí eu fui aprendendo com o tempo, né? E algumas coisas que eu fui tirando, que não necessariamente. Tem muita gente rica que é muito, né, filha lá, mas tem muita gente rica que é legal. Então não dá pra vincular só como a questão financeira da pessoa, e sim a questão de caráter. E aí eu tinha muita crítica sobre várias pessoas ricas, assim, que eu falava, nossa, ou tipo de lugares. Aí às vezes os amigos falavam assim, eu morava em Floripa, algumas pessoas falavam, vamos no show tal, no P12. Eu ficava assim, P12? Nossa, não, lugar de gente metida, lugar de gente fútil. Aí quando a pessoa era rica ou alguma coisa, eu falava, nossa, fútil, nossa, metida, soberba, e eu achava que tava querendo enganar. Então era muito uma crença que eu tinha sem nem conhecer a pessoa. E aí eu fui tirando isso de mim. E tem muita gente que é assim que eu conheço, sabe?
E aí, então a gente tem que ter o olhar crítico da pessoa. Tem muita gente rica que é, né? Mas também tem gente pobre que também é assim. Então, não dá pra vincular ao dinheiro e sim ao caráter da pessoa. E aí a gente descobre com o tempo. Claro que tem a intuição que também ajuda, né? Eu falei em outro livro sobre intuição. Então, ele fala sobre isso. Ele também fala muito que as pessoas com mentalidade de... Ele traz milionário, tá? Pessoas com mentalidade de milionário, eu acho já um pouco... Isso eu discordo do livro. Eu não acho que a gente tem que ser milionário, e sim rico. Porque para ser milionário, né? Agora vamos entrar numa aula de consciência de classe. Para ser milionário, muitas pessoas têm que passar fome. Então não é legal você querer ser milionário sabendo que para você ser milionário, muita gente tem que passar fome. Então é um conceito que nem todo mundo explica. Todo mundo quer ser milionário, mas ninguém quer saber de onde vem pra você ser milionário. Que não tem verba pra todo mundo pra isso, tá? E aí, deixa eu só beber uma água, porque realmente tá muito calor. Aí ele fala que pessoas com a mente milionária, ela foca no resultado, aonde que isso pode chegar para fazer qualquer coisa na vida dela, né? E pessoas com a mentalidade de pobre focam nos riscos. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu saí da minha empresa, um exemplo que ele também fala no livro, tá? Ele fala também de, tipo, quando você vai abrir um negócio e tudo mais. Vou dar um exemplo meu aqui, que nesse ponto eu concordo com ele. Não vinculando a isso, mas eu vejo como pessoa da mente milionária ou não. Eu vinculando no sentido de, tipo assim, pessoas no geral. Tem gente que é assim, tem gente que não, que pode mudar. Quando eu saí do meu emprego, eu tinha medo, sim, de que pode dar errado, mas eu focava tanto nas coisas que podia dar certo, nas coisas da minha liberdade, trabalhar pra mim e tal. E aí é isso que ele fala. Quando a pessoa tem a mente milionária, ela foca no que pode dar certo. Se ela vai abrir um negócio, pode faturar milhões, pode atingir outras pessoas, pode ter liberdade de tempo, pode infinitas coisas. E aí as pessoas com mente de pobre tem muita... Vai sempre focar no que pode perder, nos riscos. Nossa, se eu sair do meu emprego, vou dar um exemplo, se eu sair do meu emprego CLT, nossa, não vou ter salário fixo, e aí talvez vai dar errado, e se der prejuízo, e se der tudo errado, e não sei o que, ou nossa, eu tô com medo, e se eu não viralizar, e se ninguém comprar de mim, não sei o que, não sei o que. Então, assim, ele sempre fala que a pessoa com mentalidade pobre, olha o cara passando de moto, a pessoa com mentalidade pobre vai sempre, qualquer coisa que ela vai fazer, ela sempre vai pensar nas coisas que vai dar errado e no tudo que pode acontecer de risco. E as pessoas com mentalidade milionária vai focar no que pode dar certo. Outra questão, outro princípio que ele fala, que é o princípio lá das crenças, é que as pessoas com a mente milionária, elas focam no resultado no sentido de tempo. Então, e as pessoas com a mentalidade de pobre focam no sentido de tempo, assim, de salário. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para exemplificar melhor esse caso. Ele fala que quando você vai num restaurante bom, o preço, o que você avalia do restaurante, do prato, é o sabor, não é? Não é o tempo que o cozinheiro demorou. Tipo assim, o cozinheiro pode ter feito um prato saboroso em 3 minutos, assim como ele pode ter demorado 3 horas. Mas você não vai avaliar aquele prato pelo tempo que o cozinheiro demandou para fazer. Você não vai olhar e falar assim, esse prato aqui é bom, ele vale tal preço, porque o cozinheiro demorou 3 horas para fazer isso aqui. Você não vai olhar, você vai olhar se o prato é saboroso. Então ele fala que pessoas com mente milionária, ele foca justamente no resultado. O resultado é o quê? O prato saboroso. Então, independente de qual tempo. Então, você pode fazer um belo trabalho em poucas horas, assim como você pode fazer um belo trabalho em tantas horas. Mas o que vai definir é o resultado, não o tempo. Outro exemplo, para melhor exemplificar, talvez esse exemplo seja meio confuso. É a questão de, tipo assim, eu sou contratada, eu sou contadora. Eu sou contratada para fazer seu imposto de renda. E aí, você me contratou para eu entregar um imposto de renda que seja perfeito, que não caia em malha, que seja bonitinho, tal. Aí você não vai me perguntar, digamos que eu combinei um prazo específico, né? Tal data eu vou entregar para você. Mas você não vai avaliar o meu serviço se eu demorei 1 hora para fazer ou se eu demorei 9 horas para fazer.
ou talvez no emprego CLT, entendeu? E sim no resultado, se eu entreguei um trabalho certinho, bonitinho e não caiu em malha e tudo mais. É isso que ele tá falando sobre a questão da metáfora lá do prato. Você vai avaliar se o prato é saboroso ou não, não pelo tempo do cozinheiro. Então ele fala que as pessoas com a mentalidade de pobre, eles focam muito na questão do tempo e não no resultado. Como, por exemplo, você troca a sua hora pelo salário e não pelo resultado que a sua força de trabalho traz. Isso também tem uma questão estrutural do sistema, né? Porque hoje em dia é muito difícil você não trabalhar CLT e ser PJ, e ser autônomo e tudo mais. Isso vem numa linha de privilégio, porque só quem consegue fazer isso é PJ ou autônomo, né? Não trocar o seu tempo pelo salário, né? Mas eu vou aprofundar nisso melhor. E aí ele fala muito nisso, que foca no resultado e as pessoas mais milionárias focam no tempo. E aí entra numa outro princípio de crença, que ele traz muito isso. Que as pessoas com a mente milionária, ela foca no resultado de tempo, tipo assim, em poucas horas, né, ela pode fazer muito dinheiro, não necessariamente o tempo vai qualificar o salário dela. Tipo assim, quanto mais horas trabalhar, mais dinheiro fica. E isso é independente. E já as pessoas de mentalidade pobre tem muito essa questão de, tipo assim, trocar o tempo dela, né? Por exemplo, você trabalha CLT, trabalha 40 horas semanais para aquele salário fixo. E que, tipo assim, melhor exemplificando, por mais que você trabalhe mais, você não vai ganhar mais. Claro que a gente sabe que na legislação trabalhista no Brasil, você ganha, pra você ganhar, né? Sabe que muitas empresas não faz hora extra, mas as horas extras nunca é referente realmente o resultado daquilo que você produz. Como, por exemplo, disso, para melhor exemplificar. Que são temas que são mais complexos. Para melhor exemplificar. Eu trabalhava no escritório de contabilidade, em que uma empresa que eu fazia nos últimos tempos eu estava fazendo 45 empresas. Nos últimos tempos, uma empresa que eu fazia, o honorário dela pagava o dobro do meu salário, fora as outras empresas. Então, todos os meus resultados que eu trazia para aquela empresa não era minimamente comparado ao meu salário que eu trabalhava, por mais que eu fazia hora extra, por mais que eu recebia pelas minhas horas extras. Então era isso que ele estava falando. O meu resultado ele é muito maior do que o meu salário. Ou seja, para você mudar essa mentalidade de mente milionária, você teria que focar no resultado, que era a produção, todo aquele lucro que eu dava para a empresa. Pela minha força de trabalho. E sim, quem tem a mentalidade pobre pensa muito no salário X final, independente de quantas horas e todos os resultados que você produz disso. Igual eu falei, tem uma linha de privilégio, uma visão de privilégio que esse livro tem, que, né, a gente só faz isso, né, a gente só recebe pelo salário fixo ali, independente do resultado, porque a gente trabalha CLT, e a gente trabalha CLT porque a gente precisa. Mas, voltando, hoje em dia que eu trabalho por conta própria, eu uso, né, igual eu falei, eu tô nessa linha de privilégio, né, como eu falei, que dá para, como autônomo ou como você é PJ, eu uso isso com os meus clientes que eu atendo por fora. Eu vejo assim, eu cobro pelo resultado, não cobro pelas horas. Então tem coisa ali que eu faço muito rápido, mas eu cobro pelo meu conhecimento e o meu tempo, o valor que eu falo. Tem gente que acha muito, tem gente que acha pouco. Então isso vai depender, eu que avalio o caso. Então eu uso esse método que eu li no livro para os meus negócios hoje em dia por fora, que eu trabalho para mim, que eu sou a minha chefe. Então por isso que eu falei que você tem que olhar qual linha de privilégio você tá, em qual linha, né, de possibilidade que você tá. Claro que isso eu não posso fazer quando eu sou CLT. Nos meus negócios eu faço. E aí o próximo é que ele fala muito que quem tem a mente milionária, ela busca sempre estudar sobre investimento, como investir, né? Estudar sobre educação financeira. E quem tem a mentalidade de pobre acha que isso é coisa de gente rica. Gente, isso é muito engraçado. Realmente concordo que tem um recorte social sobre isso, mas eu também concordo que hoje em dia tem também possibilidades. Eu entendo quem não busca, né, e quem tem essa crença, mas hoje em dia eu também entendo que está disponível o conhecimento gratuito, né, está posto para as pessoas.
Hoje em dia tem muito canal no YouTube, tem, como eu disse, a Natália Arcuri, com vários vídeos legais, ensinando sobre várias coisas, dentro das possibilidades de várias pessoas, de várias classes sociais. E você tem muito acesso no YouTube de graça, de várias coisas, livros, né, também que disponibilizam PDF de graça para você ler, como por exemplo esse também, dá pra ler. Então tem como você estudar sobre isso. E eu também tinha esse negócio que, tipo, você majoritariamente, várias pessoas pensam que, majoritariamente, várias pessoas, redundante ela, mas enfim, muitas pessoas acham que quem sabe investir, quem entende de investimento e várias coisas, é só gente muito inteligente e é só gente muito rica. Sendo que não, é difícil. Investimento realmente tem algumas coisas que é difícil. Mas tipo assim, um CDB, um negocinho ali, o caixinha do Nubank, coisa, ela tá muito mais fácil. Tem vídeo meu explicando sobre isso, que eu também aprendi. Daí eu fui buscar saber, sabe? Tem muito conteúdo gratuito do Bruno Perini, Viver de Renda, Natália Arcuri. A Louise Barça, eu gosto dela, só que ela tem um nível de conhecimento maior e as aplicações dela são mais profundas. Mas eu gosto de acompanhar ela. Então tem muita gente que tem conteúdo que dá pra ver no YouTube de graça pra você estudar sobre investimento. Então não é só coisa de rico, então qualquer um pode estudar e tá dentro das possibilidades. Investimento não é só criptomoeda, que você vai lá e investe numa moeda que você nem sabe, que nem todo mundo tem conhecimento, é a moeda mais complicada do mundo, né, atualmente, que eu acho, mas uma moeda totalmente difícil, que, tipo, totalmente variável, que toda hora muda, mas você pode colocar ali num CDB, numa reserva de emergência, ou colocar sua reserva de emergência ali num CDB de liquidez diária. Aí você pode fazer, depois que você faz isso, você começa a entender melhor e dar uma estudada melhor, você começa a fazer em aplicações mais com liquidez mais a longo prazo, médio prazo, aí depois tem um resgate, você vai começar a entender, isso aqui vai destacar depois de um tempo, retém o IOF, isso aqui depois de um tempo eu não preciso pagar imposto de renda. Aí você vai entendendo um pouco sobre isso, sabe? Então eu acho que nesse ponto eu concordo com ele, que é uma crença que tem que ser desbloqueada das pessoas. E que investimento e entender sobre isso, sobre educação financeira, realmente é muito importante. Aí o outro ponto, crença, que ele também fala muito, outro princípio, ele fala muito que quem tem a mente milionária, ele gasta menos. Vixe, meu negócio caiu. Quem tem a mente milionária, ele gasta menos do que recebe, menos do que ganha. E quem tem a mentalidade pobre gasta mais do que ganha. Isso é um ponto realmente. Como eu disse, a maior parte da população não tem educação financeira e a gente é muito estimulado, principalmente nas redes sociais, principalmente hoje em dia muito nas redes sociais, mas na TV, nos comercial, na rádio, sempre foi muito estimulado pra gente consumir muito, comprar várias coisas. E nem sempre o salário foi compatível a todos esses gastos, né? Então não é porque a pessoa gasta demais também, né? A gente gasta demais também, mas é também porque a gente recebe de menos. Então a gente recebe de menos, ainda é estimulado o tempo todo, bombardeado de propagandas de coisas pra gente gastar, e aí acaba que tem o descontrole. Só que é regra básica da economia, e só que é regra básica também de educação financeira, só que é muito difícil para a população. Realmente eu entendo por quê. Mas que eu comecei a pensar nisso também, depois que eu li esse livro e estudar sobre finanças. Sobre gastar menos do que ganha. E o que faz sentido realmente, porque se você ganha R$1.000, não faz sentido você querer guardar dinheiro e ter uma educação melhor financeira se você gasta os R$1.000. Nunca vai sobrar dinheiro. E sim, você gasta pelo menos 800, 500, diminuir muito. É engraçado que depois disso, eu criei uma planilha, que antes eu tinha um controle, mas era muito raso. Então eu criei uma planilha toda também para a questão de eu sair do meu emprego, uma organização de tempo também, quando que eu poderia sair, porque eu também gastava bastante com Shopee, Shein, né? E aí eu falei assim, quer saber? Vinha parcelas lá na minha fatura do meu cartão, porque cartão também tem que saber administrar. E aí eu fiz uma planilha tudo bonitinho de todos os meus salários. Eu com uma boa contadora, todo o meu salário, todas as minhas rendas de renda extra que eu tinha, assim, que eu sabia, né, que ia vir.
E aí eu ia preenchendo todos os meus 13º, férias, todos os meus tipos de renda que eu poderia gastar. Aí todas as minhas saídas, aluguel, fatura de cartão, isso, aquilo. E aí eu fui mapeando. Aí eu fui colocando abas, assim, cada cartão de crédito que eu tenho uma aba específica, eu uso ela até hoje. Uma aba específica para descrever tudo que eu gasto no cartão. Se tem coisa parcelada, eu vou saber até a quantidade da parcela que tem. Se tem coisa à toa, aí eu fui mapeando, mandei. Até hoje eu uso essa planilha, tipo assim, fielmente. E aí ela que me dá o norte das coisas. E aí eu fiz, tipo assim, até acabar o ano, até dezembro de 2024. Eu tenho que preencher pra mais, que tem coisa ali que é futura. Eu penso em futuro. Mas assim, pra pelo menos me dar um norte. Quando eu fiz isso foi em 2023. E aí eu coloquei e tal. Daí é muito legal quando você coloca. Eu até disponibilizei pra alguns amigos. Aí você coloca e você vê. Porque daí, tipo assim, primeiro você consegue visualizar no seu cartão um tanto de besteira que você gasta à toa. Você fica assim, meu Deus, eu precisava disso? Precisava? Não precisava. E aí você começa a visualizar tanto. É muito bom pra visualizar. Você começa a ver assim, isso aqui não precisava, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que. Ah, essa dívida aqui acaba logo. Aí você começa a ver também o outro lado, né? Tanto das dívidas, né? Mas também consegue ver o outro lado de quanto dinheiro, o primeiro mês você sempre fica, tipo assim, ou negativa, ou tipo assim, na linha, né? R$ 1.000, menos R$ 1.000. Mas os outros meses, né, que vai acabando os parcelamentos, vai acabando as coisas à toa que você vai gastando, aí você fica assim, guarda, sobra isso, esse valor X positivo, esse positivo. E aí no final vai chegar assim, esse montante que você conseguiu guardar. Aí você fica assim, gente, poxa, se eu parar de gastar besteira com isso aqui, eu vou ter esse tanto de dinheiro que aí eu vou poder fazer minhas coisas. Tipo, eu vou poder sair do meu emprego tal data, vou poder, tipo, começar a pensar em aposentadoria, eu vou começar, tipo assim, daí você vai vendo que é possível guardar esse dinheiro. Porque a gente às vezes pensa assim, nossa, impossível ter, tipo, R$ 5.000 na conta. Impossível, eu vou conseguir isso se eu trabalhar não sei quando, ou se eu ganhar isso em algum outro trabalho, ou se... Tipo assim, mas aí depois de um tempo você vai vendo que é possível se você cortar os gastos, se você ali guardar X valor ali todo mês, depois de um tempo... Talvez é possível, né? Não tô falando que é R$ 5.000 pra você, mas tô falando assim, dentro da possibilidade que você quer. Tipo, eu quero muito comprar tal coisa. Então, o que eu posso fazer hoje pra mim juntar o dinheiro, tipo, R$ 100 por mês? Pra mim conseguir comprar aquela coisa à vista, em vez de eu ficar parcelando no boleto e pagar duas coisas dessa. Entendeu? É nesse sentido. Ou parcelar no cartão, mas daí tem que ver se tem limite. Aí você vai ter uma dívida todo mês. À vista, talvez você tenha desconto. Aí além disso, né, até você comprar à vista, ele vai rendendo na conta, você ainda ganha um dinheirinho. Então tem todas essas questões. E aí foi muito engraçado, eu montei essa planilha. Como é importante a planilha, você montar uma planilha para ter uma organização financeira e você visualizar, principalmente cartão de crédito, tudo que você tá gastando. Eu sou a louca da planilha, então eu tenho ali tudo esquematizado, tudo bonitinho, projeção. Eu sou louca desse negócio, né? É porque eu gosto, né? Mas não tô falando que você precisa ser eu, mas só uma planilha bonitinha, só pra você, tipo assim, colocar salário X menos aluguel, isso, que você tem pra pagar. Sobrou um restinho? Será que eu precisava daquele rolê lá específico que nem foi tão bom? Nossa, tinha muita coisa que... Depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a pensar muito nisso. Que eu ficava assim, vou comprar tal coisa. Por exemplo, na Shopee, vou comprar tal coisa. Aí eu ficava assim, preciso mesmo dessa tal coisa? Realmente vai me fazer falta? É uma coisa assim que tá na minha necessidade, na minha prioridade? Não tá, é besteira. Então não vou comprar, porque esse dinheiro eu vou guardar, porque depois eu vou abrir minha empresa com esse dinheiro, ele é crucial. Então essas coisas a gente vai mentalizando. Só que se a gente ver a planilha, visualizar e começar a pensar nisso, é muito mais fácil do que, tipo assim, você não ter controle de nada, simplesmente passa no cartão, depois você vê na fatura, você nem lembra o que esse negócio tá cobrando na sua fatura. Então isso é bem interessante. Aí ele fala, então, gastar menos do que recebe. E outra coisa também que ele fala que é uma das crenças é você
saber administrar o seu dinheiro. Também tá muito ligado nas coisas que eu falei aqui, né? Que esse negócio de montar uma planilha, saber o que você tá gastando, o que você tá... saber, tipo, olhar, mapear mesmo o que você tá gastando, o que você tá recebendo, não sei o quê. Tipo, não chegar no final do mês, você só receber o Pix na conta e só pagou qualquer coisa, você nem sabe o que você pagou. Então, isso tudo é uma forma de administrar seu dinheiro. Então, ele fala que pessoas com a mente milionária, elas sabem administrar seu dinheiro, e pessoas com a mente de pobre, elas olham isso, administração financeira, como coisas de rico. Só quem é rico consegue, só quem é milionário consegue. E não necessariamente, todo mundo pode ter esse controle, essa administração financeira. E é importante que esteja, né? Como eu disse, como depois que você visualiza e mapeia certinho, é muito mais fácil você ter o olhar mais crítico, né? Meu Deus, tô gastando muita besteira. Ou tipo, que nem eu tava querendo viajar, né? Só que eu tô, tipo, pra abrir minha empresa e tal, e sair de uma empresa. Só que daí eu tava pensando, nossa, se eu viajar, que isso, tipo, pode me dar riscos, né? Deu, tipo assim, digamos que acontece algum imprevisto e aí eu preciso gastar o dinheiro, e aí eu já gastei muito em viagem, e aí isso vai prejudicar lá na frente quando eu for abrir minha empresa. Digamos que no começo a minha empresa não dê lucro, e aí eu tenho algumas contas para pagar. Então, como que isso vai prejudicar o meu eu de agora? Não, como o meu eu de agora, para satisfazer meu prazer de agora, pode prejudicar meu eu daqui a pouco, né? Meu eu ao longo prazo. Então quando você tem essa administração financeira, ela meio que te policia para você não ter estímulos, né, de gastos muito imediato. Eu falo muito sobre isso, né? Tanto que tem um livro que eu li, mas eu li só uma parte que eu achei ele meio chatinho, sabe? Tô penando pra ler ele de novo, que chama Psicologia Financeira. Que ele fala muito que dinheiro é psicológico. E realmente eu acho que quando... Pode ver. Quando você tá super mal, ou quando você tá muito estressado, ou quando você tá muito, sei lá, triste, qualquer emoção que você... Ou quando você tá muito feliz, qualquer sentimento que você tem, a primeira coisa que você pensa é gastar dinheiro. Ou comprar aquela roupa, aquele look, ou você sair com os amigos pra beber, ou você comprar aquela pizza. A primeira coisa que você pensa é gastar dinheiro. Só que de forma racional, isso não faz sentido. Se, por exemplo, assim, você quer guardar dinheiro pra construir alguma coisa, e a primeira coisa que você pensa quando você tá feliz, que você conquistou alguma coisa, é gastar dinheiro, você não tá ganhando, você tá perdendo. Entendeu? Por exemplo, assim, às vezes eu penso muito, né? Às vezes eu ganho dinheiro de um serviço extra. Aquele dinheiro poderia ser pra mim guardar pra fazer outra coisa, né? Pra juntar, pra no futuro, né? Quando a minha empresa abrir, se não der certo de algum mês ser ruim de vendas, aquele dinheiro ele pode ser pra pagar alguma conta no futuro, pra eu não ficar apertada, né? Ou eu ter que parcelar o cartão e depois pagar juros pra isso, ou não conseguir pagar o cartão. Aí, em vez de... Se eu fosse ligar depois... hoje em dia que eu tenho esse pensamento mais assim, né? Mais crítico sobre finanças. Mas eu poderia simplesmente me dar a emoção de falar assim, gente, ganhei um dinheiro extra aqui de um serviço extra que eu não tava contando, vou gastar, vou pagar a pizza hoje, vou pagar a cerveja hoje, não sei o que, e gastar aquele dinheiro. E aí lá no futuro, se um dia que tá um mês mais escasso, né, um mês que não tem muito serviço extra, um mês que a minha empresa não tá bem, e aí eu tenho umas contas fixas pra pagar, falo, poxa, aquele dinheiro podia fazer falta, que podia pagar aquela conta, ou simplesmente algum cliente não me pagar alguma coisa. Tudo pode acontecer, então é sempre bom você sempre ter um dinheiro guardado, né? Você sempre pensar como reserva de emergência, ter essa mentalidade, porque imprevistos vão acontecer nas melhores famílias. Então um gás vai acabar, um negócio vai estourar, uma coisa vai quebrar, uma coisa você vai precisar comprar urgente. Então essas coisas sempre vão acontecer, imprevisto sempre vai acontecer. E se você tá bem organizado financeiramente, se você tem um dinheiro ali, você não vai precisar ou deixar de pagar, ou pagar juros sobre aquele cartão, ou parcelar coisas que tem juros, ou simplesmente comprar de um lugar mais caro, enfim, infinitas possibilidades. Então, por isso que é bastante importante. Aí no livro, né, voltando ao livro, ele fala que tem também... Aí ele vai contando, né, várias histórias da empresa dele, como que ele conquistou, enfim... E aí, mas o principal deles, ele também fala sobre o círculo dourado. O círculo dourado nada mais é do que aquela planilha que eu falei. Mas ele faz um círculo falando como se fosse uma fatia de pizza mesmo. Ele vai exemplificando porcentagens. Peraí. Porcentagens que você poderia fazer para organizar o seu dinheiro.
As porcentagens eu não vou trazer aqui, porque eu não acho que, como eu disse, nesse livro ele tem muita visão de privilégio. Então, eu não acho que eu, Vanessa, tenho que falar que você tem que guardar X valor para sua aposentadoria, Y valor para reserva de emergência, porque eu não sei as condições de vocês. Como é que eu vou falar assim? Guarde 30% do seu salário para isso. Porque às vezes não sobra 30%, às vezes sobra 1%. E aí? Como é que eu vou pegar e falar que esse é o certo e é isso? Eu não acho que isso aí vai depender da realidade de cada um. Então eu jogo ali aleatório as porcentagens. Você precisa não, você poderia, né? Se você tem algum propósito de guardar dinheiro e tudo mais, destacar uma porcentagem dentro da sua realidade para guardar para aposentadoria, pensar no futuro, para guardar como reserva de emergência. Como eu disse, reserva de emergência é para surpresa emergente, tomara que não tenha emergência, mas caso tenha, você tem aquela reserva para guardar, para ter guardado mesmo, né, para construir, tipo, digamos, comprar um telefone bom que você quer, comprar um carro que você quer, comprar uma casa, tipo, ter guardar para abrir sua empresa. Então é interessante ter aquele dinheiro que é para guardado com algum propósito. Ele também fala, esse guardado com propósito é opinião minha, tá? Não tá no livro. Mas daí, voltando às porcentagens que ele fala do livro. Que eu trouxe uma opinião minha aqui. A porcentagem que ele traz no livro é basicamente assim: tantos por cento sobre pagar as contas, né? Necessidade básica. Pagar as contas, comer, sobreviver. Isso eu achei interessante do livro. Ele fala uma porcentagem sobre lazer, que ele fala que a nossa questão financeira tem muito a ver com o psicológico. E não tem como, né? Isso eu concordo totalmente com ele. Não tem como você trabalhar um mês inteiro, basicamente. Principalmente se você for CLT, escala 6x1, várias coisas. Mas se você trabalhar o mês inteiro, independente, eu acho que independente se você é CLT ou não, trabalhar um mês inteiro, suave, trabalhar, demanda, é estressante, demanda tempo e várias coisas, se esforça, e não pegar R$ 1 sequer do seu dinheiro para não gastar com alguma coisa que você gosta, seja beber cerveja, seja viajar, seja comer bem, seja qualquer coisa, você não gastar com lazer. Então ele fala isso, uma porcentagem com lazer, porque senão você não consegue sustentar esse rolê de guardar dinheiro, e senão você enlouquece. E aí ele também fala uma porcentagem sobre pensar a longo prazo, né, ou seja, futura aposentadoria, porque a gente sabe, né, que a realidade do brasileiro, a aposentadoria não vai vir tão cedo, e se vir, o salário não vai ser... O salário já não dá, né? Você trabalhando, imagine você aposentado. Então, aposentadoria. Outra porcentagem com educação. Isso eu também gostei, porque eu acho que a educação, ela salva, ela nos transforma e ela nos evolui. Então, seja um livro, seja um curso, seja uma faculdade, seja uma pós-graduação, seja qualquer coisa. Ele fala gastar uma porcentagem com educação. Isso é super incentivo. Tipo, tanto que eu sempre tô comprando livro, curso, fazendo alguma coisa, sabe, pra educação, que eu acho que isso faz com que a gente tenha pensamentos mais críticos, que a gente também consiga evoluir como pessoa. Conhecimento nunca é de menos. Então ele fala isso, porcentagem com educação e também porcentagem a médio prazo, que poderia ser qualquer coisa, que nem eu falei. Essa porcentagem, acho que ele falou, agora eu não tô lembrando se é opinião minha ou é do livro, que é sobre você querer construir alguma coisa, seja você comprar um carro, comprar uma casa, abrir sua empresa, uma que é a médio prazo, né, que é com propósito. É muito engraçado, né, agora voltando só uma reflexão minha, daí encerrou o livro é basicamente isso, esses são os ensinamentos do livro. Como eu falei, tem muitas coisas, muitas pautas problemáticas, muitas visões privilegiadas, mas em si dá pra aproveitar muita coisa. Aí se você, tipo assim, mesmo assim, tá meio assim, nossa, esse livro é muito de coach, aí você assiste o meu vídeo, a minha resenha, aí você fica realmente, não, agora eu vou ler com essa visão que eu tenho da Vanessa. Mas assim, voltando, eu também gosto muito de assistir as resenhas, né, o Primo Pobre. Eu não sei o nome dele, só sei como é o Primo Pobre. Não é o Primo Rico, gente, é o Primo Pobre, que tem aqui no YouTube. Aí ele fala muito sobre ter propósito com o dinheiro. Porque, tipo, quando você não tem propósito, o dinheiro é qualquer coisa. Então, você vai gastar com qualquer coisa. Aquela calça bonita ali. Eu vou gastar.
Mesmo você tendo 15 calças e você não usa nem 3 dela. Então, quando você tem o dinheiro com propósito, é muito mais fácil você não querer gastar à toa e é muito mais fácil você resistir às tentações, porque o tempo todo, igual eu falei, o tempo todo a gente é bombardeado, seja nas redes sociais, que era para ser para entretenimento, ou por qualquer coisa que a gente vê, comercial na TV, na rua, qualquer coisa, a gente é o tempo todo bombardeado pra gente consumir e comprar alguma coisa. Então, quando você tem um propósito, é muito mais fácil falar, não vou comprar isso, poderia ter isso. Nossa, muito... Quem não quer ter 15 perfumes? Quem não quer ter um closet de roupa? Quem não quer ter 1.500 coisas? Quem não quer ter um monte de coisa? Mas a gente vive num mundo capitalista, consumista. É bom sentar no Instagram e falar que tem 500 mil coisas, que tem 500, eu sou super minimalista, mas mostrar ali que isso engaja, mostrar que você tem 500 mil maquiagem, 500 mil coisas. Só que é muito fácil você coisar essa ostentação de comprar sem nenhum propósito, sendo que isso não vai mudar a sua vida. Então, quando você tem um propósito, não vou comprar isso, porque eu já tenho isso e esse me supre, né? Não é necessidade de prioridade agora, porque eu quero comprar uma casa, porque eu quero comprar um iPhone, porque eu quero comprar, sei lá, tal coisa, porque eu quero abrir minha empresa. Então, o seu propósito, ele te faz com que você não gaste à toa, porque você tem um propósito específico com aquele dinheiro. Então, eu acho que isso é muito importante, você ter propósito com o dinheiro. Porque eu quero aposentar bem. Então, você tá lá, tipo, você tem um motivo pra não gastar aquele dinheiro. Então, isso eu acho muito interessante. Outra coisa também, que ele fala muito sobre... Fala muito, mas nesse ponto ele tem uma pitadinha de... Eu sou privilegiada, assim. Que ele fala muito de você ter rendas extras. Eu sei que tem gente que não tem tempo. 2 horas de ônibus, mais filho, mais isso, mais... trabalha 6 por 1, não tem tempo mesmo de ter renda extra. Mas tem gente que tem. Então, ele fala muito sobre que o melhor investimento é a renda extra. É a renda extra. Porque o investimento, as aplicações, ela rende. Mas nada rende tanto. Claro que quem investe milhões, né, rende bastante. Mas nada rende tanto igual você fazer hora extra, um trabalho extra, ter outras fontes de renda. Então, isso eu apoio também, que você poderia ter outras fontes de renda, até porque se você... Vai cansar, né? Porque é outro trabalho, né? Outra carga de horário. Mas isso vai te ajudar a que você tenha tanto liberdade no futuro, né? De trabalhar só com isso. Ou que você chegue mais rápido ao seu objetivo. Se o seu objetivo comprar tal coisa, então se você fazer uns freela, se você pegar alguns outros trabalhos por fora, você vai ter uma renda, né, por fora, e ele vai fazer com que você consiga atingir seu objetivo mais rápido. Então isso já te dá uma motivação. Mas é isso, gente, esse foi a resenha e reflexão desse livro, do livro da semana, e é isso, semana que vem eu trago mais. E já aproveitem, se inscreve no canal, já comenta se você concorda. Se for pra discordar, não escreve aqui, que eu não quero hate, não. Tô brincando. Mas se você concorda, e já compartilha, gente, para que mais pessoas, né, que precisa sobre essa reflexão, e precisa ler esse livro, precisa de educação financeira, tenha acesso a esse tipo de conteúdo, que não seja somente para quem tem privilégio, pode estudar em escolas particulares que tem educação financeira desde a infância. Beijos!